Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa apresentação é sobre o Grafana Cloud K6 e ela faz parte, vai ficar disponível na plataforma da For All Tests, que está relacionada ao evento do dia 16/9, que vai acontecer no IBMEC. Vou me apresentar. Eu sou o Edmilson Moraes, eu sou especialista de TI na Vericode. Eu tenho mais de 15 anos de experiência com performance, capacidade de sistemas e observabilidade. Já atuei nos setores financeiro, de telecom, saúde, televisão, adquirência, seguro e educacionais. Tá? Vamos falar aqui o que é o Grafana Cloud K6. Né? O K6 é uma ferramenta de teste de carga de código aberto que foi lançada pela Load Impact em 2017, que anteriormente consistia na plataforma SaaS, agora Grafana Cloud K6. O Grafana Cloud K6 é um produto SaaS comercial que foi projetado para ser o companheiro perfeito do K6 Open Source. Por que ele é o companheiro perfeito do Open Source? Porque no Open Source você consegue fazer tudo o que o Grafana Cloud faz. Porém, a infraestrutura disponibilizada tem que ser sua, quando é o Open Source. No Grafana Cloud, ele provisiona os servidores para fazer a ingestão da carga. Isso já é um benefício por si só. E ele traz também a facilidade de uso, gerenciamento de equipes, gerenciamento de projetos e recursos de teste contínuo para os seus projetos de teste de desempenho. O que é um teste de performance? É uma técnica utilizada para criar cenários de acesso simultâneos durante um período de tempo. Durante esse período de tempo, são medidas as métricas de toda a aplicação, de todo o sistema, para identificar seu desempenho, sua capacidade e sua escalabilidade. Então, durante a ingestão da carga do teste, você monitora lá a sua aplicação, o banco de dados, as APIs, o Redis, por exemplo, e você vai ter ali o consumo de cada um deles e vai poder comparar ali, conforme a entrada de ingestão de usuários virtuais, como é o comportamento do seu sistema. Algumas boas razões para se efetuar teste de performance. A primeira já por si só já deveria ser mais que suficiente, né? Melhoria da experiência do usuário. Sem a melhoria de experiência do usuário constante, a gente perde em clientes, né? A gente chega no usuário final ali e se a gente tiver problema de gargalo, a gente vai ter reclamações constantes ali dos clientes. Então, já deveria por si só ser um motivo perfeito ali para a gente executar teste de performance. Mas temos também a identificação de gargalo de desempenho, avaliação da capacidade de escala, detecção de exaustão de recursos, garantia do tempo de resposta aceitável, prevenção de falha sobre carga, validação de requisitos não funcionais, redução de custos e riscos. Esse também é muito importante, porque imagina que você tem um cluster de 4 servidores lá e você efetua um teste de carga para saber se é o suficiente ter 4 servidores ou se você vai precisar aumentar ou até diminuir. Se você às vezes pode chegar na conclusão que 4 servidores são muitos servidores para sua para sua quantidade de requisições esperada. Então isso também é um ponto bem importante. Suporte a mudanças, refactory da aplicação. Toda vez que você faz ali uma release nova, você pode comparar. Se você tem o teste anterior, você pode comparar efetuando um novo teste para que você veja se teve degradação nos tempos de resposta ou no consumo de recurso computacional. Né? Casos de uso. Antes de falar de casos de uso, eu quero falar sobre as empresas que utilizam o K6, o Grafana Cloud K6. A gente tem ali, né, a Amazon utilizando, o iFood, a Microsoft, a Sephora, entre outras empresas. Todas elas utilizam o K6 Cloud para efetuar testes de performance e ainda colocando ali no seu CI/CD os testes de performance. O K6 é utilizado por desenvolvedores, engenheiros de controle de qualidade e DevOps, com o objetivo de testar o desempenho de APIs, microserviços e sites. Temos ali teste de carga, que o K6 é uma ferramenta de alto desempenho otimizada para teste de carga em vários ambientes, visando minimizar os recursos computacionais, né, do sistema. A Vericode fez até uma comparação entre
K6 e open source, né? E o JMeter. Isso está lá no LinkedIn da Vericode, vocês podem entrar lá e conferir para ver o desempenho de cada um. E também temos testes de navegador, né? Por meio do K6 Browser, você pode executar testes de desempenho baseado em navegador e suas peculiaridades, assegurando que a aplicação funcione como esperado em diversos cenários. Nós temos ali teste de caos e resiliência. Com o K6 você pode inserir ali de forma deliberada diferentes tipos de falhas no Kubernetes com o XK6 Disruptor e também falhas na aplicação a fim de analisar a habilidade de resposta do sistema, recuperação, se ele tem ali tolerância a alguma falha, né? Temos o teste de desempenho e monitoramento sintético. Você pode analisar o desempenho e a performance da aplicação sob aspectos de velocidade, confiabilidade e estabilidade, em uma rotina de trabalho de carga específica. E o monitoramento sintético, você pode fazer checagens de determinadas partes da sua aplicação. Então você tem lá um cenário que você quer testar continuamente, de tempos em tempos, você pode parametrizar isso e testar automaticamente. Então vamos lá para a visão geral do Grafana Cloud K6. Bom pessoal, agora a gente vai criar uma conta no trial do Grafana Cloud K6 para a gente poder fazer algumas demonstrações ali e você poder acompanhar ali no vídeo, durante a execução no vídeo. É só você, os links vão estar disponíveis ali na descrição do vídeo, mas é só você entrar no grafana.com/products/cloud/K6, ele vai te direcionar para essa página, onde você pode clicar aqui em Create Free Account, e ele vai pedir um e-mail e uma senha. Feito isso, é só criar o usuário. Ele vai te mandar um e-mail de confirmação com um código de ativação, e é só você colocar esse código aqui e ativar. Quando você coloca o código, ele te direciona para essa página, e aí você pode escolher um nome diferente aqui para sua URL e a região disponível aqui para você colocar os seus testes, né, inicialmente. Vou colocar como Brasil e terminar o setup. Feita a confirmação do e-mail, ele vai te direcionar para a página principal do K6, né, do Cloud K6. Aqui você já vai entrar na página de projetos, e vai ter uma informação de aviso aqui de quantos dias você pode utilizar o trial. Vou dar uma passada rápida no menu aqui, para a gente ver o que tem disponível. Nos projetos, você pode ali criar projetos por equipe, por exemplo, para cada equipe ter um projeto específico e fazer seus testes ali dentro. Por componente, então você tem algum componente específico da aplicação que você quer testar, você pode criar um projeto baseado nisso. Por cliente, imagine que você é uma empresa que presta serviço de teste para vários clientes. Então você pode criar aqui separado por cliente e colocar os testes de cada cliente dentro do seu projeto. Você pode criar também por versão de aplicação. Sai uma release nova, você pode criar um projeto para aquela release. E por sazonalidade, né? A gente pode usar, por exemplo, para Black Friday, para Dia das Mães, para algum evento de marketing que a empresa está esperando receber uma carga alta de vendas ou de clientes. Então você pode criar dessa forma. Aqui a gente vai criar um novo projeto aqui, mas antes disso eu vou passar nos outros aqui. Nos settings você tem a sua API particular que é do seu usuário para você logar no seu ambiente de command line, né, no CLI. Então você está usando o VS Code, por exemplo, você vai instalar o K6 Open Source e aí você vai através do token fazer o login na plataforma da Grafana Cloud
e aí você pode disparar seus testes a partir da CLI ou mesmo efetuar testes e só entregar o resultado para a cloud. Isso aí a gente vai ver mais para frente. Aqui você pode criar APIs diferenciadas para aplicação, parte da aplicação ou para projetos, para você não ter que ficar toda hora mudando ou passando como parâmetro token, né? Só fazer o login com aquele token e você já cai no projeto específico. Variáveis de ambiente para a gente não expor dados sensíveis e bem legal é a notificação. A notificação você pode linkar aqui o Grafana Cloud com o Slack, o Teams, e-mail ou com algum outro serviço via webhook. Então você tem testes que você pode fazer e querer mandar o resultado desse teste diretamente para o Teams ou para o Slack. Você pode configurar essa notificação por aqui. Na parte de gerenciamento aqui, a gente pode schedular testes. Então eu tenho lá alguns testes que eu quero que rode 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eu posso colocar aqui qual teste que eu quero que rode e por quanto tempo ou por quantos dias e assim sucessivamente. No Audit Trail você vai ver tudo que todos os usuários fizeram, né? Se você for administrador, você vai conseguir ver ali, rastrear tudo que foi feito durante um período de tempo. Você tem aqui um reporte de quantos projetos ativos você tem, quantos testes foram criados, quantas virtual users por hora você executou, se teve qual percentual de falha de threshold que você configurou lá e quantos usuários estão contribuindo com aquele projeto, né? Você pode salvar testes para que você compare futuramente. Por exemplo, eu tenho a Black Friday desse ano, vou executar o teste na minha aplicação, salvo ele aqui porque existe uma política de retenção na Grafana Cloud que vai eliminar alguns dados. Mas se você gravar aqui, ele fica disponível para você comparar com outros testes futuros. Na parte de learning aqui, você tem aqui, por exemplo, a parte de command line interface com as instruções. Então você pode instalar o K6 no Linux, no Ubuntu ou no CentOS, no Mac, no Windows ou Docker. No meu caso aqui eu instalei no Windows, né, via Choco Install. Já está instalado, eu não vou instalar de novo. E para fazer o login da minha conta, eu posso simplesmente rodar esse cara aqui no meu, eu estou usando o VS Code, né? E ele vai fazer o login na minha conta nova aqui do Grafana Cloud K6. Ele aqui te dá um exemplo de teste que você pode criar. E se você quiser rodar o teste, como que você faz? Se você quiser rodar o teste no ambiente da Grafana Cloud, é só digitar K6 Cloud Test, o nome do script, né? Que ele vai efetuar o teste a partir do Grafana Cloud K6. Se você quiser efetuar um teste e só mandar o resultado para o Grafana Cloud, você vai executar o teste na sua máquina, né? Ela vai ser a injetora. Então você vai digitar K6 run -out cloud para sair o resultado na cloud e o nome do script. Você vai ver mais para frente que tem outras opções aqui. Você pode colocar a saída em CSV, em JSON. A gente vai ver isso mais para frente. Então esse foi um overview aqui do menu de performance test. Porém, quando você faz o login no Grafana Cloud, você tem acesso a algumas outras informações que a Grafana já traz para você aqui. Por exemplo, você tem acesso a dashboards, alertas e incidentes, a parte do K6 Performance Test, observabilidade, conexões aqui que seriam, você pode fazer outras conexões com outras aplicações, e a parte de administração, se você quiser gerenciar seus usuários e equipes diretamente pelo Grafana, dá para fazer, ou você pode linkar ele com algum single sign-on ou um AD, e a partir daí gerenciar o seu Grafana Cloud K6. Tá? Eu vou mostrar aqui o dashboard, por exemplo, do Grafana Cloud, que já vem pré-instalado. Ele vai te mostrar o seu uso, a sua conta, né, no seu Grafana Cloud,
o que você gastou, o que você consumiu. Então já tem um bocado de informação aqui. Você pode gravar alguma outro dashboard aqui, por exemplo, no on-call, que é utilizado para envio de alertas e assim por diante. Mas como o foco é o K6, a gente vai vir aqui para o Performance Test e vai iniciar os nossos trabalhos aqui. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui dentro de projetos como que é criar um novo projeto. Muito simples, eu posso criar aqui, por exemplo, para uma equipe, né? Os Dev Mobile, por exemplo. Criei a equipe, posso direcionar os testes para cá. Ele tem o projeto, o ID do projeto, que você pode usar ele nos scripts para direcionar. Quando você faz um script, ele envia para um dos projetos, geralmente para o projeto default, mas você pode, através do número aqui, direcionar o projeto para o seu projeto que você criou agora, por exemplo. A gente pode iniciar aqui criando um novo teste. Quando você clica aqui, ele vai te dizer aqui, primeiro, para você instalar, né, o K6, daquela parte que a gente já viu, fazer a autenticação e criar o script. Ele te dá um exemplo aqui de um script em JavaScript, ou você pode rodar o teste que você fez. Ele tem duas opções de criação de script aqui. Ele tem o Script Editor, que você, entrando nele aqui, você pode aproveitar aqui já um modelo que ele te trouxe e escrever seu código diretamente aqui, ou ele também te dá as opções aqui de importar um RAR, né? Vamos dizer que você gravou um fluxo da sua aplicação diretamente no Fiddler ou no Chrome mesmo, e você quer importar isso para dentro do K6. Você pode fazer através disso, ou você pode gravar um cenário. A gente vai ver todas essas opções. Tá? E aqui você tem o Test Builder. No Test Builder, você pode criar as suas requisições diretamente aqui. Você tem a opção também de import de arquivo RAR ou gravar um cenário diretamente. E você pode criar as requisições do zero, colocando todos os cenários aqui. Vou mostrar primeiro como que faz a importação de um arquivo RAR, para vocês verem. Tá? Então posso vir por aqui ou pelo outro. Eu já gravei um arquivo RAR no Chrome mesmo, para a gente ter de exemplo aqui. Vamos lá. Então eu posso pegar o arquivo RAR, soltar aqui, ele vai te pedir, você pode marcar as correlações das requisições, né? Se uma requisição tiver correlação com a outra, ele já vai trazer isso automaticamente. Você pode incluir a parte estática do site, né? Fontes, imagens e tal. Geralmente a gente não põe isso em teste de performance. E você pode gerar automaticamente os tempos de espera, né? O sleep ali da navegação. Quando você faz a gravação, ele automaticamente vai contando o tempo como se fosse um usuário mesmo. E aí você pode trazer esse tempo ou ignorar. No caso aí é só salvar, ele já vai trazer aqui todo o fluxo que eu fiz na gravação, com todas as requisições e os tempos. Se você não quiser, é só excluir. Né? Você pode criar esses grupos aqui, você pode renomear eles, por exemplo, como homepage. Você tem a página inicial aqui do projeto. Deixa eu fechar aqui para ficar mais visível e diminuir um pouquinho. Não sei se vai ficar muito bom, mas pelo menos vai dar para ver tudo. Então ele já importa ali os cabeçalhos, se tiver uma query parameter. Checks. A parte de checks você tem que configurar. Então você pode configurar aqui um check, por exemplo, de texto, adicionar ele e dizer para ele, ó, eu quero
verificar no body da mensagem, do request, se existe, se contém ou se não contém, se é igual uma determinada frase ou texto ou qualquer coisa no site, né? Eu estou usando o site do próprio K6 como exemplo, então eu posso pegar aqui no meu home eu coloquei essa URL e eu posso pegar alguma coisa aqui para fazer o check. Então vou pegar esse texto e dizer lá no meu script que na parte do check que eu quero que a resposta no body ali tenha essa informação. Posso adicionar um novo check ali, né? Tem as opções aqui de JSON, fazer um regex, né? O status code, por exemplo. Eu quero por status code, vou adicionar aqui. Quero o status code igual a 200. Então, se ele não vier no body essa informação e se ele não vier com status igual a 200, ele vai gerar um erro na requisição. Essa outra requisição aqui você pode renomear também, vamos dar um nome aqui qualquer, só para na hora de registrar lá. E renomeia também, esqueci de falar, mas eu renomeei aqui a requisição mesmo para ficar mais fácil de identificar, né? Você pode tirar os sleep. Vou tirar esse cara aqui e vou acrescentar um segundo aqui no final das requisições. Feito isso, eu já tenho configurado as minhas requisições. Eu posso vir aqui nos cenários e dizer para ele aqui que esse meu cenário 1 é o web, por exemplo. E aí, se eu tiver um outro cenário, é só clicar aqui, adicionar esse outro cenário. Posso adicionar requisições também. E aí dizer para ele que esse cenário, por exemplo, é o cenário do mobile. Por que isso é legal de existir aqui na ferramenta? Porque eu posso ter uma quantidade de usuários virtuais na parte web menor ou maior do que na parte mobile. E querer fazer o teste junto, porque eles têm ali no back-end alguma parte da aplicação que é utilizada em comum nos dois casos. Então eu posso pôr aqui a gente vai entrar já na parte de executor aqui, vou explicar um pouquinho o que é isso aqui. Então no executor aqui você tem Shared Iterations. O que é o Shared Iterations? É um número fixo de interações que ele vai fazer, compartilhada entre as VUs, os usuários virtuais. Então eu tenho 20 usuários virtuais, eu coloco aqui, e quero fazer 200 iterações, com total de tempo de 10 minutos. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 requisições por usuário virtual, né, num período de 10 minutos. Então ele vai acabar o teste quando terminar todas as iterações. Por VU Iterations, ele já faz cada VU executar um número exato de iterações, né? Então, no caso aqui, 20 VUs executando 10 iterações vão dar 200 iterações, né? Com um máximo de duração de 10 minutos. Então, se o tempo for menor do que as iterações, ele vai terminar o teste antes de efetuar todas, né? Então, você tem que deixar o teste ali com algum tempo aceitável ali para terminar as iterações. Esse constante VUs, ele é um número fixo de usuários virtuais que executa tantas iterações quanto possível num determinado período de tempo. Então, eu vou criar aqui 20 usuários virtuais e vou colocar aqui para ele executar em 3 minutos e 30 segundos. Então, ele vai fazer tantas interações quanto ele puder nesse tempo. E aí você vai ter o seu resultado. Esse Ramping VUs é o que geralmente é mais utilizado. Então, o Ramping VUs ele é um número variável de usuários virtuais que executam interações quanto possível por um período de tempo. Então, aqui você tem, por exemplo,
Eu posso pôr aqui que eu quero 5 usuários virtuais e eu digo para ele, eu tenho 5 usuários virtuais, durante 1 minuto você starta esses 5 usuários virtuais, que é essa rampa que ele está fazendo aqui. Então em 1 minuto ele vai startar os 5 usuários virtuais. E aí por 3 minutos e 30 segundos eu quero que ele mantenha esses 5 usuários virtuais e posteriormente aos 3 minutos e 30 segundos ele vai zerar os usuários virtuais, porém com 1 minuto para esses usuários terminarem suas iterações ali. Então, se você tivesse dois cenários aqui, você poderia configurar um com 5, por exemplo, e o outro com 10, para executar no mesmo período de tempo. E aqui ele já te dá um overview do que você está configurando. Então, ele vai iniciar com 2 usuários virtuais, um para cada cenário, e vai atingir um máximo de 15 usuários virtuais em 5 minutos e 30 segundos. E aí ele vai partir a zona de disponibilidade que ele vai iniciar o servidor vai ser em Washburn, mas a gente pode mudar isso também. Esse Ramping Views ele é legal porque você pode adicionar outros steps aqui e dizer para ele, por exemplo, que eu quero 15 usuários virtuais instanciados em 1 minuto, vou pôr 20 para ficar mais visível. E eu quero que esses mesmos 20 usuários permaneçam por mais 3 minutos e 30 segundos. Aqui você pode pôr minuto, segundo, hora, tá? Na duração, que aí ele vai completar. E aí aqui você põe 0 e eu quero que termine em 1 minuto. Então você vai fazendo uma evolução de usuários virtuais por período de tempo até atingir aqueles usuários que você gostaria de ter injetando carga no seu ambiente. Tá? Isso é bem legal. E aí voltando aqui para o Constant Arrive Rate, ele é um número fixo de interações que é executado por um período de tempo também. Né? Como o tempo de execução de iteração pode variar de acordo com a sua aplicação, ele pode ter um tempo de resposta para uma API maior que outra, isso geralmente acontece, você utilizando esse executor, ele vai tentar compensar os usuários virtuais dentro do período de tempo, inclusive tentar instanciar mais se ele vê que aquelas iterações que você configurou não vai chegar no valor desejado. Né? E tem a Ramping Arrival Rate, que é muito parecida com a Ramping Views, só que ela tem essa compensação também para atingir a taxa de iterações configuradas. Né? Isso é um básico aqui dos executores. Tá? Geralmente, como eu disse, o pessoal usa muito mais essa parte do Ramping Views. Bom, falei das opções de configuração aqui da rampa de interações e usuários virtuais. Agora eu vou falar aqui da Load Zones, que são as zonas de distribuição que você pode utilizar para fazer os seus testes. Digamos que o meu teste vai partir de São Paulo, né? 100% da carga vai partir de São Paulo. Então, a Grafana Cloud vai instanciar os servidores nessa zona de disponibilidade e vai fazer a ingestão de carga no meu ambiente a partir daqui. Você pode acrescentar outras zonas de disponibilidade. Vamos dizer que aqui em Palo Alto eu tenho também uma carga de usuários que geralmente acessam o meu ambiente de lá. Então eu posso ter ali 50% de carga para cada um dos dois, ou posso manualmente aqui setar, dizer que 80% dos meus usuários são de São Paulo, porém 20% são de Palo Alto. E aí a carga vai ser distribuída de acordo com esse cenário que você está desenhando. No trial aqui, ele não aceita que você utilize 2 zonas de disponibilidade. Tá? Você pode utilizar qualquer zona de disponibilidade aqui, porém para uma única zona de disponibilidade. Então vou deixar assim para a gente poder gravar o cenário. E aqui nós temos o threshold. Você pode definir thresholds para o seu teste. Você pode vir aqui por tempo de resposta, por iterations, por conexão.
né? Eu vou pôr aqui por response time, no caso. Aí eu quero através de todas as URLs, ou eu posso setar para uma URL específica. Tá? Eu vou pôr para todas, e aí eu vou selecionar aqui. Eu posso selecionar 99 percentil, né? 95, 90, média, máximo, mas geralmente eu escolho 95%. E aí a condição, se for menor ou igual a, vou pôr 1 segundo aqui. Então, ou seja, todas as minhas requisições que eu fizer, se estiverem abaixo desse 1 segundo, ele não vai marcar essa requisição como um aviso de erro. Mas se passar, ele vai marcar. Você pode também dizer para o teste parar, se você quiser. Se atingir as minhas requisições mais do que 1 segundo, para o teste. Não adianta continuar o teste. Nesse caso eu não vou colocar, mas eu posso colocar, por exemplo, quando eu estou fazendo o teste na cloud, eu posso colocar aqui a utilização de CPU e memória, por exemplo, para dizer para eles que eu quero que quando o consumo for maior que um determinado valor, né, ele pare o teste. Então, eu quero que quando se esse teste chegar a atingir mais de 80% de consumo de CPU e memória, eu quero que ele pare o teste, que ele não execute mais, para que minha injetora não seja o gargalo do teste. Tá? Então vou deixar assim, e aí a gente já passou por essa parte de criação. Eu vou clicar em criar aqui, ele vai gerar o script, e eu posso rodar esse teste. Ele está então aqui para o máximo de 20 usuários virtuais. Deixa eu diminuir isso aqui, porque tem muito. Vou pôr 5 só. Tá? E eu posso também, rodar, posso renomear esse teste aqui para o nome que eu quiser. Né? E eu vou rodar esse teste aqui. Quando eu clico para rodar o teste, ele vai trazer você para essa tela e ele vai te mostrar esse ícone aqui, que é onde ele está preparando o ambiente, né, subindo o servidor lá para fazer gestão de carga na aplicação. Daqui a pouco ele vai estar disponível. E aqui quando ele termina de provisionar o servidor lá, ele vai te dizer aqui que ele está rodando o teste, que ele tem ainda 5 minutos e alguns segundos aqui para terminar esse teste, que ele inicializou o teste com um usuário virtual e que ele vai chegar no máximo de 5 usuários virtuais. Qual a zona de disponibilidade que ele está efetuando o disparo dos usuários virtuais, vai te mostrar o IP público e o tamanho do servidor que ele criou lá, é um M5 Large. Tá? E aqui você já vai ter algumas informações sobre o teste que você está executando. Então você tem aqui a quantidade de requisições efetuadas, quantidade de falhas, o pico de requisições por segundo que foi feita e o P95 de tempo de resposta. Aqui você pode ver todas essas informações aqui individual. Né? Deixa eu subir um pouquinho. A rampa, né? Os usuários virtuais que estão subindo aqui até 5, conforme a gente configurou lá, em 1 minuto. E aí ele vai permanecer em 5 por 3 minutos e 30 segundos. Aqui para baixo a gente tem esse relatório de Performance Insights. Ele vai te dar algumas informações se seu teste está bem configurado, se tem alguma coisa que você possa melhorar nele, no script, para que você consiga ter mais performance no seu teste. Aqui você tem os thresholds que a gente configurou, então todas as requisições que estão sendo efetuadas estão fazendo aqueles checks que a gente configurou lá. Então a duração os thresholds, né? Na verdade, não o check. A requisição, se for maior que 1 segundo, ele vai marcar como um erro, mas por enquanto todas estão passando. CPU e memória utilização também
abaixo de 80% ele não vai fazer nada. Aqui os checks que a gente configurou lá no body lá que contenha o texto tal, né? Ou com status code de 200. Então ele está passando, todas as requisições estão passando, por enquanto não deu erro em nenhuma. Você pode ver aqui uma lista das suas requisições, né, dos seus checks, e você pode ver através de uma árvore que ele vai te mostrar o grupo. Tá? Então você tem o grupo aqui do mobile e você tem o grupo do homepage, que ele vai mostrando aqui os checks. No caso do mobile a gente não criou um check para ele, então por isso que ele não está marcando. Tá? Mas no HT, nas requisições mesmo, ele tem separado por requisição. Então eu tenho aqui a homepage e tem a parte que a gente intitulou ali de mobile separada. Tá? Ele te dá um overview do grupo de requisições, com a quantidade, o mínimo, a média, o desvio padrão, o percentil 95, 99 e o máximo. Tá? Ou o individual por requisição. Isso é bem legal. Aqui a gente tem a parte do script. O script que a gente criou manualmente é esse cara aqui. É esse JavaScript aqui, que está sendo executado. Ele tem todas as informações aqui. Qual é a zona de disponibilidade que ele está utilizando, quais foram os thresholds que a gente configurou, qual foi o cenário que a gente configurou, qual é a rampa, né, qual é o executor, e o tempo, né, a duração e o alvo de usuários virtuais, tá? E as requisições que a gente está fazendo. Isso aqui você pode copiar, colocar no seu VS Code e fazer esse teste a partir da sua command line. Logs. Se a gente configurar a nossa aplicação para exportar os logs, a gente consegue ver se houver algum erro nas requisições, a gente vai ver exatamente o erro que gerou o log, né, do erro que foi gerado. E a gente também tem os traces. Se a gente habilitar, né, a gente vai ver ali todo o fluxo da requisição de ponta a ponta e vai ver ali quais foram os tempos mais consumidos. Por qual etapa, né? Tá? Vou esperar o teste terminar para mostrar o resultado final aqui. Bom, finalizado o teste, ele vai te mostrar aqui as informações total aqui do seu teste, total de requisição, né, o pico de requisição por segundo e o P95 tempo de resposta aqui. Você vai ver o desenho da rampa aqui, que ele startou os usuários virtuais em 1 minuto, manteve por 3 minutos e 30 segundos, e depois por 1 minuto ele retirou os usuários das iterações. Aqui ele vai te mostrar que está tudo ok. Como não é um cenário muito complexo, ele não vai te dar insight nenhum, né? Mas ele geralmente aparece aqui. Todos os insights. Aqui, ó, muitas too many metrics, as melhores práticas, e até você tem aqui a documentação, né, para cada um dos tópicos. E aqui você tem o resultado final aqui. Você pode olhar os seus testes a partir daqui. Quando você tem cenários, vários cenários, igual a gente estava comentando, você pode mostrar aqui por cenário. Então, se você tem um cenário web, um cenário mobile, ou se você separou o seu teste por cenário, você pode ver individualmente o que ocorreu em cada cenário durante o teste, né? Que aqui vai ser a sumarização de todo. Se você tiver 3 cenários, ele vai sumarizar todos aqui. Mas aí você pode ver individualmente a carga e as requisições de cada um dos cenários, individualmente. Você pode vir aqui rodar novamente seu teste, ou você pode querer configurar ele, alterar alguma coisa no seu teste para poder executar novamente. Eu vou mostrar agora como é que faz a comparação. Ele tem como você comparar, né, um teste do outro. Então, antes de executar um outro teste para comparar, eu vou mostrar aqui essa tela quando você está dentro do projeto, do seu projeto, ele tem as execuções dos scripts, vão estar aqui um do lado do outro. E você vai ver quantas vezes esse cara foi executado aqui. Clicando aqui, você vai ver a data de execução,
né? E aqui você vai ter uma linha informando a quantidade de usuários virtuais, usuários virtuais por hora, a duração do teste, quando foi startado, qual foi o local de execução, né? E qual foi o tempo, o percentil 95 do tempo de resposta. E você pode criar uma nota para o seu teste. Teste com 4 pods, por exemplo. E aí você deixar isso registrado aqui para depois comparar com outro teste que você for fazer. Então agora eu vou executar um outro teste rapidinho para a gente comparar e eu mostrar para vocês como é que compara aqui dentro do Grafana Cloud as execuções. Isso é muito legal. Então vamos lá, eu rodei outro teste aqui só para para mostrar como é que faz a comparação entre um teste e outro do mesmo script. Aqui foi o nosso primeiro teste com 4 pods. Digamos que eu rodei ele com 5 pods agora para ver o que acontecia, se melhorava, se piorava, se ficava a mesma coisa. Então eu tenho o primeiro teste aqui, eu venho aqui, só seleciono o teste que eu quero comparar. Ele vai mostrar aqui o teste que eu fiz com 4 pods e aqui o novo teste que eu fiz. Aqui tivemos em ambos os testes 3.000 requisições, 0 falhas HTTP. Tivemos um pico de requisição por segundo aqui no primeiro de 12.67 e no segundo de 13, ou seja, o segundo teste foi um pouquinho melhor. E agora o percentil 95 de tempo de resposta. No primeiro teste, ele foi melhor do que no segundo teste, porque piorou um pouquinho o tempo de resposta. Você tem como ver cada uma das situações aqui e mais algumas informações das URLs que tem, dos thresholds, dos checks, dos HTTP. Tá? Então, é excelente para você comparar e ver se a melhoria que você fez no seu ambiente depois do primeiro teste surtiu efeito ou não, de uma forma bem rápida. Né? Você não precisa ficar parseando os dados que foram coletados do teste para efetuar essa comparação. Aqui no Grafana Cloud ele já mostra para você imediatamente, praticamente. Digamos que agora, depois que você fez o teste aqui pela cloud, com bastante usuários, né, você queira fazer teste ali, um pequeno teste da sua máquina para ajustar alguma coisa, modificar alguma coisa no seu teste. Você pode vir aqui em Configure, vir aqui na parte de script, dar um Ctrl A, Ctrl C, você vai copiar esse cara e jogar no VS Code, no seu VS Code para efetuar ali as modificações necessárias e executar a partir do seu próprio computador. Então você vai ter aqui a distribuição por onde que vai ser feita, os thresholds e a duração do teste. Eu vou executar esse teste aqui localmente só para vocês verem como é que aparece lá no Grafana Cloud K6. No meu caso aqui, como eu não configurei nenhum coletor de infraestrutura no meu notebook, eu vou comentar essa parte aqui para que ele não faça o check, porque vai dar erro se eu rodar com ele aqui. Na parte de requisição, vou continuar com threshold. Aqui, configurar. Então, eu vou salvar esse script. E vou executar ele da minha máquina, jogando os dados do resultado para o Grafana Cloud. Se eu fosse executar lá no Grafana Cloud, era só eu digitar K6 Cloud e o nome do script. Ele ia fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Que foi clicar no Run Test no script que a gente criou. Nesse caso aqui, eu vou executar ele para que ele só envie os dados. Então, eu digito K6 Run -out Cloud e o nome do script. E mando rodar.
aqui ele já começa a plotar algumas informações de resultado. Ele está dizendo aqui que a execução é local, que o script é esse e que a saída vai para o meu usuário logado lá no Grafana Cloud, né? Eu tenho os cenários que eu defini lá, são 5 usuários virtuais no máximo, 6 minutos de duração. E aí aqui ele vai demonstrando aqui as iterações. Vamos ver se ele, como é que ele está lá na web. Quando você roda na cloud, ele fica separado da execução local, tá? Então, aqui ele criou sozinho esse outro script aqui e ele está executando aqui. A gente pode clicar aqui e acompanhar a execução da mesma forma, só que eu estou executando do meu notebook. Então vamos ver qual é a performance dele através do meu notebook. Vou esperar aqui terminar o teste e aí eu volto aqui. Bom, finalizado o teste, vai aparecer todas as informações que a gente já viu que aparecem anteriormente nos testes feitos da cloud. E no local, aqui na command line, você tem muitas informações aqui também plotadas, né? Os grupos criados, né, o mobile homepage, os checks que a gente fez, o que passou e o que não passou, status code. E aqui todas essas informações também. A duração das requisições, as interações, né, quantidade de usuários mínimo e máximo que foi instanciado. Então isso aqui é um resumo, mas é muito melhor de ser visto no cloud. Muito mais prático e rápido você visualizar aqui do que na saída do VS Code. Mas para testes pequenos é interessante, que aí você configura o seu script da maneira que você quer, põe ali poucos usuários, faz um teste simples, já tem ali alguma ideia, se tudo está bem configurado, se está tudo bem planejado, e aí você só vai alterar realmente a rampa de usuários e colocar na cloud, por exemplo, para executar um teste grande, um teste com muitos usuários. Tá? Agora a gente vai ver algumas outras coisas que é possível fazer aqui através da gravação de script, né? Através do recorder do Grafana Cloud. Eu vou explicar ele em detalhes. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar como faz uma gravação, né, de navegação pelo Chrome. Você vai ter que ter o plugin do Grafana K6 Browser Recorder. O link vai estar na descrição do vídeo. E tendo ele instalado no Chrome, você pode entrar no seu projeto, vir aqui em criar um novo teste, vir no Test Builder, clicar em Recorder Cenário e aí colocar a sua URL inicial aqui. Então vou utilizar como exemplo aqui o próprio site de teste da Grafana, do K6. Vou colocar ele aqui e ele vai começar a gravar esse cenário, né? Ele vai dar um tempinho ali para você startar. E aí ele está já gravando os passos que você vai fazer. Então, você entrou na tela inicial, vou entrar aqui em Contacts, voltar, vou entrar aqui em News, voltar, e vou entrar aqui no browser. E vou voltar. Quando eu terminar de gravar, eu posso vir aqui próprio e clicar em pausar para fazer alguma outra coisa, mudar o cenário, ou parar o teste, ou reiniciar também. A partir do momento que eu parei o teste, ele volta para o site do Grafana Cloud e já vai publicar aqui o projeto, né?
Aí você pode editar ele no Test Builder ou no Script Editor. Vai ter a mesma opção aqui de fazer a correlação de requisição, incluir conteúdo estático, né? E gerar sleep automaticamente. Vou deixar os padrões aqui de sem o conteúdo estático. Vou salvar. Ah, precisa do nome, né? Precisa colocar no projeto. Quero colocar aqui dentro de Dev Mobile. E o test name aqui, eu posso colocar. Vou deixar esse mesmo. Salvei. Ele já vai trazer todas as requisições que eu fiz. E aí é só uma questão de eu parametrizar meu teste aqui e as minhas requisições, né? Eu vou ter que configurar aqui o nome dos grupos, o nome das requisições, se eu quiser um nome mais fácil de entender. Ele já vai trazer os headers. E aí eu vou ter que configurar os checks, né? Ah, quero response code igual a 200 desse cara. Mesma coisa que é feito manualmente lá, você nessa parte de check e threshold você tem que fazer, não tem jeito, né? Mas você pode tirar os sleep, ele conta. Esse cenário de sleep importado diretamente é legal porque se você tem uma página em que você precisa executar o teste com um sync time, você consegue ali preenchendo normalmente, você consegue já ter esses tempos de espera do usuário. Mas nesse caso aqui eu vou tirar. Vai ter todas as requisições que eu fiz aqui. Só teria que configurar aqui o cenário de usuários para executar, aonde que eu quero começar a execução desse cara, se é em São Paulo, se é em outra zona de disponibilidade, se ele vai ter algum threshold ou não, response time aqui, por exemplo, de 1 segundo. E aí eu posso salvar o meu teste e já mandar ele executar. Tá? Se eu executar, ele vai fazer todas aquelas requisições que foram gravadas, que estão aqui. São 7 requisições, né, que a gente fez, com os grupos, com os sleeps, tudo certinho. Muito simples, muito fácil e muito rápido, né? O que é mais complicado nessa parte é realmente você configurar ali os parâmetros que você quer de check para validar a sua requisição, né? E algum outro cenário. E outro cenário, na verdade, que você quer executar. Feito isso, é só executar o teste, ele vai fazer como foi feito nos demais. E ele já vai estar aqui gravado aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para gravar um arquivo RAR para importar no Grafana Cloud, através do Chrome. Primeiramente, a gente vai apertar o F12 aqui, ele vai aparecer na parte de redes aqui, a gente está com a gravação do fluxo iniciada. Então você pode vir aqui, colocar a sua página inicial, ele vai fazer todas as requisições necessárias. Aí digamos que eu quero ir em Contacts. Clico aqui em Contacts, ele vai gerar também as gravações. Eu posso parar para poder voltar, para não ficar a mesma requisição de home. Eu paro a gravação, volto para home, inicio a gravação de novo, vou em outro fluxo que eu quero, volto para home e vou para o próximo fluxo. Clique em parar, volto. Aqui ele já vai ter todas as requisições que eu fiz ali durante a gravação da navegação. Vou vir aqui, vou exportar esse dado, vou pôr aqui como Record Chrome 1, eu já tinha um gravado ali. Gravei, volto lá no meu projeto, crio um novo projeto, um novo teste, desculpa. Vou em Test Builder aqui e importo um arquivo RAR. Pego ele aqui nos downloads e jogo ele aqui para dentro. Mantenho o padrão aqui de correlação. Se eu quiser incluir
conteúdo estático, eu clico aqui, senão eu só salvo. E aí ele vai ter todas as requisições que a gente fez lá. O Home, o Contact, News e o Browser. Tudo separado por grupo, né? A gente pode tirar os slips ou tirar os grupos que a gente não achar necessário e configurar a parte dos checks que a gente quiser para o nosso teste. Feito isso, ele já vai salvar no teste e eu posso rodar. Lembrando sempre de parametrizar as outras opções aqui, de zona de distribuição, threshold e a rampa de usuários virtuais que você quer. É muito simples, muito fácil. Isso é uma boa opção para navegação e facilita muito o trabalho no dia a dia. Tá? Essa é uma das opções a mais que a gente tem aí. Bom, e para finalizar aqui, eu voltei aqui no Learning para mostrar mais algumas coisas aqui que eu acho interessante de mostrar. Aqui essa parte do Command Line eu já mostrei, né? Onde você consegue instalar, fazer o login na conta da cloud, como executar um teste local e na nuvem. Temos aqui a documentação do K6 Open Source, que vai te dar uma visão geral e tudo mais. Aqui as APIs que o K6 utiliza. Você pode pesquisar aqui caso você tenha alguma dúvida. E a parte de integrações, que eu acho bem bacana, que facilita a vida e são funções que muita ferramenta de teste não tem. Né? Então, dentro do próprio Grafana Cloud K6, a gente tem o Test Builder e o Browser Recorder. A gente pode colocar extensões nas nossas ideias aí, ou no Visual Studio Code, ou no IntelliJ. Temos os conversores, né? O de RAR para K6, de Postman, Open API. Os resultados e as visualizações a gente pode mandar ou por padrão no cloud ou no Amazon CloudWatch, em CSV, no Datadog, Dyna3, JSON File, New Relic, Prometheus. Então tem uma gama muito grande de conexões que a gente pode fazer aqui para ter os resultados e as visualizações. Ferramentas de CI/CD que a gente pode integrar, Azure Pipeline, Bamboo, Jenkins, GitHub. Chaos Engineering, eu falei um pouco do XK6 Disruptor, mas temos esses outros dois. E gerenciamento de testes. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar aí informações importantes para vocês. E se precisar de alguma coisa, deixa um comentário aí, a gente tenta responder para vocês, ok? Muito obrigado aí pela paciência e até a próxima.